Voltei. Deve ter acabado o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Olha como a gente fala, hein? Caramba. É. Eu acho que a gente está falando alguma coisa que desagradou alguém e eles cortaram a gente aqui, entendeu? É isso mesmo. Como eu critiquei o decreto do Bolsonaro, eu acho que Pois é, tem gente aí de olho na gente. A Carol tá dizendo que o Instagram se emocionou. Aí não deu. Então, assim, esse julgamento eu diria para o síndico fazer de forma bem apurada, não liberar, mesmo com decisão da Assembleia. Mas a Assembleia decidiu. Não, aí o síndico fica até obrigado a cumprir a Assembleia, mas ele pode também descumprir e convocar outra Assembleia. Eu descumpriria, se eu fosse síndico. Sim, claro. Ou renúncia. Agora, renúncia, exatamente. É uma coisa que eu falo para muitos síndicos. Mas desse jeito eu fico muito. Então renuncia, ué. Você não é apegado ao cargo, né? Você não é obrigado. Você acha que é um absurdo? Então larga. Larga de mão. Já vi algumas vezes, já vi algumas decisões de Assembleia, síndico me consultar por decisões de Assembleias que eram inexequíveis ou que, uma vez executadas, colocavam ele em situação muito delicada. Renuncia, enfim, sabe? É assim mesmo. Vai para a próxima, sabe? Desapega, né? Não tem jeito. Exato. Assim, se querem fazer isso, você não vai conseguir controlar todos eles. Tome todas as medidas, mas se a Assembleia tomou essa decisão... Karine está dizendo aqui, ó. Karine está dizendo aqui, ó. Eu renuncio sem pena. Eu acho que isso foi uma indireta para você, hein? Se comportem. Tá vendo? Aliás, o que ela fala para você? O que ela fala para você que vai fazer caso você trate ela mal? O que ela fala para você? Uma coisa que você gosta muito que ela fala. Isso não. Ela fala para mim, pô. Eu tô sabendo, então pode falar. Eu tô sabendo, você pode falar. Não posso, porque ela tem uma lista de ameaças. Bom, que vocês vão ficar com medo. Eu só tô sabendo de uma, nada íntimo, não. Não posso. Me refiro aos condomínios, ela tá dizendo. Bom, vamos avançar aqui então. Vamos para 8799, que é aquela lei que fala do... não, essa lei do delivery, né? Essa a gente já falou, né? Ela tá botando aí. Não, esse é o pior, a Karine. Pô, ela é muito maldosa, hein? Essa minha noiva. Agora me explica um negócio. É bonequinho ou é colecionável o nome? É colecionável, mas pode chamar de bonequinho que não tem essa insegurança, não. Tem gente que não gosta. Quando você fala assim, é brinquedo. É brinquedo, não. É colecionável, é action figure. É brinquedo. Claro que é brinquedo. Claro que é brinquedo. A gente não quer crescer, só que a gente tem dinheiro para comprar bonequinho mais caro. É só isso. Mas é boneco. Né? Aí a Karine falou que se eu piso na bola... Não, esse é pior. Vai pela janela. Eles vão aprender a voar rapidinho. Pela janela. Ela falou assim, tá vendo aquele bonequinho do Homem-Aranha legal ali, caro ali? Aí disse, vou quebrar ele e jogar pela janela. Não dá para mexer com ela não, chaval. Tô sabendo. Ela falou que o super-homem vai aprender a voar rapidinho, né? É isso. Na prática. Vamos lá, então vamos para a próxima lei aqui. Vamos para a próxima aqui que saiu, é a do Projeto de Lei 2097, aquela que proíbe... não, essa aí já foi, né? A outra é do... Tinha mais uma que era do Projeto Anastasia, né? Tem o projeto PL 1179. Isso, do Senado, né? Que é o Projeto Anastasia. Essa é lei federal, essa não se discute a questão da constitucionalidade, né? Porque é lei federal. Não se discutiria. E está agora na Câmara dos Deputados há um mês. Esperamos que que isso vire, que tenha sanção presidencial antes da pandemia, né? Senão não faz sentido nenhum. E no Senado teve uma aprovação rápida, uma semana. Sim, agora a Câmara é o caos. Pois é. Agora, muita gente tem um capítulozinho lá de condomínio edilício, né? Mas tem outros, porque como ele fala de relações de direito privado, praticamente tudo ali, se você observar, tem alguma aplicabilidade para condomínio, né? Porque condomínio nada mais é do que uma relação de direito privado. Isso é importante também, porque a gente vê muita gente focada só no capítulo de condomínio edilício, mas a gente tem que conhecer todo o sistema legislativo e normativo para que a gente possa entender de condomínio. E aqui eu destacaria, por exemplo, os artigos 117 e 119 do Código Civil, que eles falam de contrato consigo mesmo, quando o síndico contrata, por exemplo, uma empresa na qual ele é sócio,
ou quando o síndico... Caiu? Voltou, André? Tinha caído o seu. Agora Tá eu me ouvindo? voltei. Tá. Então, Tô assim, ouvindo. eu destacaria aqui várias normas que estão no nosso ordenamento jurídico, no Código Civil como um todo, que não tratam especificamente de condomínio edilício, mas que se aplicam a condomínio edilício, né? A parte dos animais, da responsabilidade civil, como eu falei, o contrato consigo mesmo, que está lá no 117 do Código Civil, que é uma causa de anulabilidade de contrato, né? Quando você contrata, o síndico, por exemplo, contrata com uma empresa na qual ele é sócio sem a anuência do condomínio, né? Da assembleia, por exemplo. Quando ele se contrata como advogado, Sim, sim, isso é causa de já vi isso anulabilidade, né? várias Não de vezes. nulidade. Pois é, então isso tudo tem que ter tem que conhecer a norma toda. Então, voltando aqui ao projeto Anastasia, a PL 1179, ela fala, por exemplo, de suspensão de prescrição e decadência. Se aplica diretamente a condomínio, né? Aplica. Não Isso adianta mesmo. a gente ficar focado ali em ler só os capítulos direcionados a condomínio edilício, tem que conhecer o sistema todo, né? Então, por exemplo, ela fala ali de suspensão de prescrição e decadência. Isso a gente pode pensar, por exemplo, na questão da impugnação dos atos do síndico, pode pensar na prescrição das cotas condominiais, tudo isso se aplica, né? Importante. E também a LGPD, atrasar, e que teria aplicação, alguns Verdade. dizem que sim, outros que dizem que não, mas que também afeta condomínios. Não são só os artigos, acho que agora deve ser o artigo 11, 12 e 13, né, se não me engano, do Por aí. projeto depois das É emendas. verdade, a LGPD com certeza aplica a condomínio. Na minha opinião, pelo menos aplica, né? Não vejo por que não. Então, e aí nisso, assim, é bom a gente estar ligado nisso. Apesar também o Bolsonaro, via medida provisória, ter atrasado ainda mais a Lei Geral de Proteção de Dados, o que se planeja é que o que deve prevalecer provavelmente será o que está no PL 1179, que atrasa um pouco, mas não tanto. Uhum. Bom, então, tem também lá para as pessoas, embora aí tenha uma discussão se condomínio é ou não pessoa jurídica, no meu entendimento não é, mas ele lá nos artigos 4 e 5 ele fala de restrição para as assembleias presenciais, né? Ele faz uma mera recomendação para que não tenha assembleia presencial nas pessoas jurídicas, né? Poderia, por analogia, se aplicar isso ao condomínio edilício também, né? E ele fala, na parte aí de condomínio edilício, ele fala de uma restrição à utilização de área comum, ele fala de restringir ou proibir festa, utilização de vaga de garagem por terceiro, que não seja morador, né? Com exceção somente atendimento médico, obra de natureza estrutural e benfeitorias necessárias. Infelizmente, ele esquece de colocar aí a obra emergencial, né? Que está abarcada pela lei estadual, né? Exato, e aí eu acho que pode gerar alguma confusão, embora eu goste do projeto como um todo, e aí eu fiz já essa crítica, já publiquei isso, já fiz um trabalho e publiquei, de que benfeitoria necessária, nem toda benfeitoria necessária é urgente. Claro. Toda benfeitoria urgente é necessária, mas nem toda necessária é urgente. E aí quando fala necessária, eu vou dizer que eu amplio um pouquinho esse campo. Eu acho que isso pode gerar algum tipo de discussão. Também acho que quando ele vai colocar festas, ainda vamos ter condôminos infelizes falando que não, festas não pode, mas se eu fizer um culto religioso, pode. Né? Aí é aquela história da interpretação literal ou interpretação sistemática, né? E realmente tem que ter cuidado. Entre a gente, eu diria assim, isso não prevalece, André. Não vou dizer que não prevalece. Acho que não prevalece. Eu acho que, quando a gente fala de festas, em geral, isso também vai estar fora. Mas isso sou eu. Você acha que o condomínio tem essa interpretação? E o trabalho que ele dá para o síndico na discussão? Não, e aquilo que a gente falou também, né? O condomínio não se resume ao centro da cidade, a Barra, a Zona Sul, a São Paulo. Não, o condomínio está no Brasil inteiro. O Brasil tem dimensão continental. Então, assim, essas interpretações são possíveis de acontecer, até pelo síndico, né? Sim, o próprio síndico é leigo, ou tem a visão dele, mesmo que seja uma pessoa qualificada, tem a visão dele, e aí ele interpreta isso, não, eu tenho que interpretar restritivamente, na norma restritiva de direitos. Então eu tenho que interpretar de forma restritiva. Sim, exatamente. Se ele quisesse proibir culto religioso, ele proibia culto religioso, está falando de festa. Festa, eu não acho que é a mesma coisa. Uma coisa é você ter uma casa de festa, outra coisa é você ter uma instituição religiosa.
São coisas distintas, né? Você pode até fazer uma festa no seu culto religioso, mas são coisas que você consegue distinguir. Esse espaço é que, em condomínios, quem lida com condomínios sabe que cada vírgula no lugar errado, alguém usa para tentar prevalecer o seu endereço individual. É o que a gente começou discutindo. Agora, Né? uma coisa que você falou, que é interessante, que é o seguinte, você falou assim, norma restritiva se interpreta restritivamente. Ok, mas essa norma ela tem dois vieses. Ela tem um lado interpretativo, que se interpreta restritivamente quando você restringe a utilização do proprietário, mas ela tem um outro viés protetivo, que é o da saúde e da vida, e que, portanto, tem uma interpretação ampliativa. Concordo. Entendeu? Concordo 100%. São os dois lados da moeda. A norma é única, mas ela tem duas... E aí, qual que é o objetivo da lei, né? Qual que é o objetivo da lei? Né? Isso aí. É eu prejudicar qual dos dois valores? Não, não é, né? É proteger a saúde. Então, se eu acho que a festa e o culto religioso geram o mesmo risco à saúde, eu acho que está no mesmo. Concordo, Exatamente. 100%. Exatamente. Ela tem um viés também protetivo, né? Então, portanto, ela tem que ter uma interpretação ampliativa em favor da proteção. Né? A gente poderia chamar, André, no seu autoconhecimento aí, técnico, de lei Pugliese? Não, acho que é um pouco demais, né? Proibindo festa? Olha, dá para... Sim, dá sim. Porque esse é o exemplo perfeito do que não se deve fazer. Né? O que não se deve fazer. E aí isso ajuda, se lamento por ela, por óbvio, mas porque termina tendo uma proporção, talvez ela mesmo não tivesse pensado nisso. Mas, assim, é essa a ideia. Se você quer ter aquele conforto de sempre, você não está de férias. Não, engraçado é o seguinte, porque, por exemplo, teve aquele caso do DJ, Alok, né? Teve o do Alok, que era num condomínio, né? Que teve aquela repercussão toda, que depois, se a gente quiser, a gente entra ou não, mas a Pugliese, ela mora numa casa. Entendeu? Pelo menos foi o que me disseram. Eu nunca fui na casa dela, mas me disseram que ela mora numa casa. Porque eu vi uma reportagem dizendo que ela se defendeu dizendo assim, mas eu moro numa casa, eu faço o que eu quiser. Só que ela esqueceu que tem o condomínio edilício para quem mora em condomínio, mas tem o direito de vizinhança para quem mora numa casa, né? E a vizinhança, ela em 1277 do Código Civil abrange justamente a vizinhança, ou seja, porque muita gente confunde. Exatamente. Então, assim, muita gente confunde isso, né? Achando que o vizinho, tecnicamente, juridicamente falando, o vizinho não é aquele teu vizinho de porta, né? O vizinho é aquele imóvel, né? Ou aquela unidade, aquele imóvel que está próximo de você, cuja proximidade é suficiente para o seu barulho incomodar ele, né? Ou para a sua intervenção poder incomodar aquele vizinho. Então, esse é o direito de vizinho, esse é o vizinho, tecnicamente falando, né? Porque aquele vizinho de porta, ele é o seu condômino, né? Dentro de um condomínio edilício. Então, então a Pugliese, ela estava numa casa e mesmo assim ela está infringindo as regras de convivência, não muda em nada, artigo 1277 do Código Civil, né? Então essa ideia de que quer fazer barulho, vai morar numa casa, opa, peronomútil, né? Também não dá. Também não dá, não. Ou seja, se comporta, né? Você quer encher o saco absoluto, vai pra Lua, vai pra Marte, aqui não, né? Vai incomodar o lunático também ou o marciano. Mas aí é outro problema, né? A gente vai Não, olha essa daqui. Eu vi, tava vendo aquele documentário Data Limite do Chico Xavier, né? E aí estavam dizendo, é só o que diz lá, né? Não estou dizendo que é a favor nem contra, mas estavam dizendo que os extraterrestres estão na órbita terrestre, né? Porque eles estão com medo porque pelas bombas nucleares, elas afetam não só o planeta Terra, elas afetam o sistema solar todo, né? Então eles estão preocupados com o que a gente está fazendo aqui, porque vai afetar a vizinhança lá, entendeu? É o 1277, né? Afeta os extraterrestres, então eles estão aqui na órbita, né? E estavam dizendo justamente que isso foi, sei lá, na década de 60, que o Chico Xavier previu a data limite, que justamente cai agora, né? Que aconteceria uma terceira guerra, que enfim, dizem que é o que a gente está vivendo agora, mas então 1277 se aplica aos extraterrestres também, né? Que eles estão aqui preocupados. É isso mesmo, se aplica mesmo, tá? A gente pode não ter conhecido ainda, ter tido a oportunidade de conhecer o extraterrestre, mas tenho certeza que eles estão morrendo de medo da gente sair do planeta. Caramba. Nós somos antissociais. Uma hora. Não, certamente. Tem que ter educação, pessoal. A gente não tem educação. Não tem educação. Falando genericamente, tá? Obviamente, falando genericamente. Eu tenho educação, o Ari Chavala tem. Mas genericamente, se for generalizar tudo, as pessoas não têm educação.
assim, não consegue morar em condomínio. Por isso que geram essas discussões de que eu estou na minha propriedade, eu faço o que eu quiser. Você não faz o que você quiser, você está prejudicando a propriedade do outro. Saúde, sossego, segurança do outro, né? Eu não faço. O Alok, Alexandre, a gente pode falar, eu só não posso falar mal do Alok, principalmente porque a Karine tá vendo, eu já fui proibido de falar mal dele em conversa com ela. Publicamente, pior ainda. Pior então, ainda. Como eu quero proteger os meus bonequinhos, eu não vou falar, não. Eu posso falar da Seus situação. colecionáveis. Eu não posso adjetivá-lo, né? A não ser que seja não, mas a gente não vai bem. falar, mas olha só, a gente não vai falar da qualidade musical do Alok. Isso aí eu nem conheço, então eu não posso me meter, mas a gente está falando do ponto de vista jurídico, né? Não posso falar disso, não. E aí, o que você achou da questão do Alok? Começa batendo aí. Bate primeiro, depois eu bato. Foi um equívoco, tá? O Márcio, que é o síndico, não deveria ter autorizado. Entendo que numa posição de gestor, às vezes tem um dilema, né? Poxa, o Alok tem música boa, será que não é bom para relaxar? Pô, mas ao mesmo tempo reclamar. Entendo que é uma posição difícil, mas eu não pensaria duas vezes em dizer não. Dizer não, Alok, desculpa, não dá não, tá? Ó, tô falando bem, tá, Karine? Assim, não dá, não deveria, não deve fazer aqui, faz em outro lugar, faz no estúdio, ou faz uma live, como você pode. Eu tô fazendo uma live em casa, né? Tô fazendo uma live em casa. Eu posso fazer uma live em casa? Claro que eu posso. Agora, você vai tocar som alto? Tem proteção acústica? Não tem? Que horário que você vai fazer? Toma esses cuidados. Não quer tomar esses cuidados? Vai para algum lugar que não haja quarentena e faça o seu barulho, né? E aí transmita. Mas da forma como foi feito, eu recomendo que não se juntem a essa moda, tá? E assim, eu acho que tem várias coisas graves aí, André. Primeiro, o síndico, que é seu amigo, até por coincidência, né? Ele faz um vídeo depois... Eu não falo mal dele, exatamente porque eu sou amigo. Eu discordo que... Não estamos falando mal, não. Até porque a gente não pode misturar uma atitude com a pessoa, né? Não tem nada a ver, claro. Lógico, até porque quantas atitudes eu e você já cometemos que a gente se arrependeu, se equivocou, e vida que segue. Não estamos aqui para crucificar ninguém. A gente está fazendo uma análise de um caso, né? Sem nenhum tipo de emocionalidade. Eu acho que assim... A única crítica que eu faço pessoal a ele, isso é muito sério, é o roupão. Porque aquele roupão ali, meu amigo, ninguém merece. Tem uma raposa agarrando ele ali. Né? O roupão ali não vale. Não dá. É dando moral pelo roupão. Mas enfim, vamos seguir. Realmente, o Márcio é um artista, cara. Quando ele botou o roupão, o roupão é imperdoável. É imperdoável, não tem como. Não tem como justificar. É verdade, concordo. Dando moral pelo roupão. Aí não dá. Bom, mas vamos lá. Eu acho que assim, tem algumas coisas a serem analisadas, porque assim, foi um vídeo que eu percebi onde ele procurava passar uns ensinamentos aos síndicos, né? E aí é que eu achei um pouco grave. Porque, vamos lá, ele faz um vídeo confessando, ninguém pediu para ele fazer, ele simplesmente, de maneira deliberada, ele começou a fazer o vídeo, onde ele diz o seguinte: me foi consultado para fazer uma live e eu comecei a falar com os condôminos, não me lembro dos detalhes, mas assim, e eles me falaram, Márcio, eu acho, Márcio, não faça, porque eu tenho filho pequeno. Márcio, não faça, porque eu tenho tais e tais problemas. E ele falou assim, mas poxa, peraí, tal, vamos ponderar, o que as pessoas, uma música tão legal para quem, né? Outro dia eu consegui botar minha filha para dormir 11h30 da noite. Se começa uma música, por melhor que seja, pô, eu não sei nem o que eu faço. Eu vou ficar louco, sabe? Assim, não tem música legal quando tua filha tá dormindo, quando você tem um parente doente em casa, ou quando você tá infectado, não tem música legal nessa hora, entendeu? Então acho que assim, ele confessa que foi avisado antecipadamente que aquilo causaria problema e ele ainda assim fez, sabe? Isso é que eu não, assim, independentemente da pessoa, volto a dizer, né? Não tem nada contra ele, nem conheço. E quantos erros eu já cometi, quantos provavelmente você já cometeu, e não se trata aqui de fazer nenhuma, mas é que se trata porque ele fez um vídeo quase que de orientação, né? Do tipo, gente, vamos lá, não é por causa de um ou dois que a gente... Aí eu não achei legal. Então assim, ele faz um vídeo confessando. Uma mensagem errada. Muito ruim, E assim, o certo vira errado. O certo vira errado. Porque assim, eu tenho o meu direito ao sossego. Eu vou passar a ser taxado como chato? Pô, peraí, sabe? É constrangedor. Constrange quem realmente quer fazer valer o seu direito, né? Você lembra, Luiz, que 1 ou 2 dias depois a gente até discutiu no nosso grupo, né, do Estudando Condomínios,
eu compartilhei uma notícia, não sei de onde que era, que uma pessoa denunciou uma live que estava acontecendo, um showzinho que estava acontecendo, e a pessoa praticamente foi linchada psicologicamente. Pois é, O isso pessoal fez gera aí, tá? panelaço para a pessoa que reclamou. É mais ou menos essa linha. Então quer dizer que você tem que se submeter ao gosto musical da maioria, independente do horário. É uma mensagem muito errada e muito nociva. Muito ruim, Por isso que eu achei ruim. O que eu achei grave ali, mais de tudo, foi não só ele confessar, né, que ele tinha previamente a ciência de que iria incomodar, mas como um vídeo quase que educativo. E aí não dá. Aí realmente é muito ruim. Achei um desserviço ali, né? Achei um desserviço. E a gente sabe, né? Assim, o Cintia tinha várias desculpas para ele dar, né? Podia dizer, puxa, eu não sabia que essa proporção. Né? Você cometeu um erro. Tá bom, você pensou em outra coisa. Você sabia que ia ser. Mas depois, na hora do vídeo, mente. Mente descaradamente. Não estou dizendo, claro, não tire nada. Assim, ele foi honesto com as razões dele. Mas, assim, passa uma mensagem ruim. Passa uma mensagem ruim. Exatamente. Era melhor ele dizer assim, gente, foi mal. Eu não sabia que eles estavam perdão. Desculpa. Eu sabia que ia ter live, autorizei a live, não vai ter, mas não sabia que ia ser isso. Não sabia, né? Exatamente. Mas ele fala assim, a todo momento eu tinha medo da polícia aparecer. Opa, se a polícia vai aparecer, porque você está fazendo uma coisa errada, né? Eu não tenho medo da polícia bater aqui. E é porque ele sabia também de antemão que pelo menos duas unidades eram contra. Né? Claro, ele sabia, assim, a todo momento eu tinha receio de aparecer um mandado aqui de citação, de intimação. Pô, porque você sabia que está fazendo uma coisa errada, né? Não tem como, né? Não tem como. E aí, nesse caso, eu concordo muito com o que você falou, porque, por exemplo, aquilo que a gente estava falando da colisão dos interesses, né? Você tem um interesse ao sossego e você tem um interesse ao entretenimento, que faz parte da personalidade, né? Faz parte da dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, você tem dois conflitos de interesse. Como que você vai conjugar isso? Você faz o mesmo show, só que sem barulho para fora, como a gente está fazendo aqui, né? Você, por recursos tecnológicos, você não incomoda seus vizinhos, não incomoda seus condôminos, e o show chega para todo mundo. Até porque a maior parte das pessoas que assistiram o show não ouviram o barulho de fora. Elas receberam por meios tecnológicos, né? Aquilo incomodou uma cercania ali de alguns quilômetros e o resto do mundo recebeu o show sem barulho nenhum, né? Sem incômodo a ninguém. Então, assim, a maior parte das pessoas que foram beneficiadas do show não foram incomodadas, né? Não causou incômodo nenhum, né? Bom, eu queria falar uma outra coisa. Quando você estava falando dessa inversão, como vai chegando muita gente, né? Eu acho que é bom às vezes a gente dar só uma recapitulada, né? O André tinha falado que que hoje em dia a gente inverteu o ônus probatório, né? Antigamente o condômino tinha o direito de fazer as coisas que ele queria dentro da propriedade comum ou individual, e havendo algum abuso, havendo algum excesso, o síndico sim poderia ir ao judiciário, ou até outro condômino poderia ir ao judiciário para coibir esse uso. Hoje em dia não. Por conta da pandemia, por conta do estado de exceção, inverte o ônus da prova, então antecipadamente o condômino tem que provar que aquela intervenção que ele vai fazer, seja de obra, seja do que for, não vai causar prejuízo ou risco à saúde de outros. Se ele conseguir provar, excelente. Se não provar, não faz, né? Essa previsão existe na lei, sabia? Que é a distribuição dinâmica do ônus da prova que está no Código de Processo Civil. Artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que eu vou até ler aqui, diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o juiz pode dividir o ônus probatório, né? Então, assim, já tem essa previsão legal dentro do Código, dentro do nosso ordenamento jurídico. O Código de Processo Civil, acho que caiu o André, peraí. Tá todo mundo ouvindo ainda ou só o André? Caiu todo mundo? Caiu só o André? Oi, André, voltou? Então, assim, a gente tem essa previsão legal dentro do Código de Processo Civil, né, que é a lei de ritos, né? Ou seja, você, diante de um determinado caso, pelas peculiaridades das partes, da causa, do direito de cada um, o juiz pode pegar e dizer assim, onde o ônus é do autor, aqui vai ser do réu. Por quê? Porque nesse caso o réu é mais fácil de provar. Porque nesse caso ao autor fica uma prova excessivamente onerosa, ou ao réu fica mais fácil de provar, ainda mais em relação de consumo, se inverte o ônus da prova o tempo todo, né? Então, assim, não é nenhuma novidade, não é nenhum absurdo que está sendo colocado em prática, né? Está dentro do nosso ordenamento.
Exato, exato. Se pensar um pouquinho mais, é porque realmente as pessoas ficam muito apaixonadas na defesa do seu próprio umbigo, né? Mas Exatamente. se pensar um pouquinho mais dentro do ambiente coletivo, sabendo que a coletividade vai ser muito onerada se ela tiver que fazer a prova de tudo que você quer fazer, se você quer fazer a sua obra, aí a coletividade que tem que se mobilizar para viabilizar a sua obra é o contrário. Você quer Claro. fazer sua obra, nesse momento você quer fazer sua obra. Você busca o auxílio de um especialista para demonstrar quais são as medidas que você vai tomar para que essa obra não seja mais uma forma de contribuir para o contágio do Covid-19. Né? Não adianta nisso, e aí virem, e por isso que o nosso ritmo, né, de advocacia condominial está difícil, porque a cada decisão tem demanda, né? Então, o decreto ontem do presidente já trouxe uma nova demanda. Então, isso dificulta. Porque cada Tá puxando. novidade a pessoa pega para poder dizer, agora está liberado, agora está liberado. Né? E quando o condomínio diz não, a pessoa fala que, então você é contra o Bolsonaro. Não, não é isso. A discussão não A é discussão essa. é muito rasa, né? Fica muito raso o debate, né? Não é essa, não. É questão da saúde dos demais. Você me comprova que não vai prejudicar os demais? E essa prova realmente é difícil. É muito difícil. E o condomínio Então não que não vai faz. correr atrás disso. Não faz. Agora, outra coisa também, além da inversão do ônus da prova que tem no Código de Processo Civil, a norma da ABNT 16280, de alguma forma, também faz essa inversão, você concorda? Ou seja, você Concordo, tem que me dizer o que você vai fazer, você tem que me provar que isso que você vai fazer não afeta não afeta a estrutura, que você está garantindo que a sua obra, independentemente de Covid, né? Já cria uma certa inversão, né? Já cria E uma certa essa inversão. parte da Covid, que é própria para esse nosso momento, e acho que, embora, depois que passar esse período conturbado, não vamos voltar exatamente o que era antes. Também acho. Alguma cautela a gente vai voltar, a gente vai continuar tendo. Mas, naquele item da 16.280 que fala do estudo de impacto da vizinhança, na vizinhança da obra, ali é onde cabe esse laudo. Ali é onde cabe Sim. qual que é a sua contingência do ponto de vista biomédico. Não tem nenhum não tem nenhuma novidade maior assim no que a gente está pedindo, Exato. né? Não tem nenhuma novidade, tudo está no nosso ordenamento jurídico. Só que você está adaptando ao momento, como tem que ser, fato, valor e norma, né? Como tem que ser, né? Exato. É assim que a gente tem que fazer. Do contrário, o que vai acontecer? Se nós ainda insistirmos em manter as nossas interpretações jurídicas, nossa hermenêutica como era antes, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente ignorar a doença. Por quê? Tem alguns prédios que não tem um doente. Então eu posso ignorar. Não tem ninguém, então não tem risco, vou fazer a obra. Eu acho que não é uma postura muito responsável. Beleza, André. Mais alguma coisa aí pra gente, antes da gente fechar? Porque eu acho que a gente já estourou o nosso tempo aqui absurdamente, né? Já passou uma hora. Eu não sei nem Mas o quanto bom tempo é tem. fazer com calma também, né? Porque às vezes assim, uma hora para advogado é difícil. Né? Porque a gente quer falar horas e horas, né? E aí eu fico tenso de pensar, não, vou responder logo rápido, porque tem um tempo, né? Poxa, eu prefiro assim, né? E até porque o pessoal participa, tá em casa. Quando enche o saco, o pessoal larga também. Não vou assistir mais não. Cansei da voz do André ou do Luiz. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, por acaso. Eu vi algumas, mas eu não consegui. Tem uma aqui. Tem um amigo meu, João. Quem tem o direito ou obrigação de impor a ordem nos casos de perturbação do sossego? Quem tem o direito ou obrigação de impor a ordem nos casos de perturbação do sossego? Quer responder, André? Sim. Competência concorrente. O próprio afetado, primeiro, tá? O próprio afetado pode tomar suas providências. Se fala bastante, o síndico tem que tomar providência. Essa é a segunda opção. Você pode, o artigo 1277 dá poder de tutela ao próprio vitimado. Então você pode notificar, você pode chamar a polícia, você pode acionar a pessoa. Então competência. Segundo, síndico também pode? Pode, mesmo que só seja você o incomodado, forneça provas para o seu síndico e diga, síndico, ele está perturbando o sossego. Aqui está a prova, gravação, testemunha, seja o que for, e aí o síndico vai avaliar uma multa,
ou até mesmo uma ação. Mas o seu direito não é condicionado ao condomínio, não. Você não precisa esperar o síndico tomar uma providência. Sabe Muitas uma vezes coisa não que eu toma. falo? Sabe uma coisa que eu falo sempre, André? Assim, quando o síndico chega para mim e fala assim, fulano está fazendo uma determinada obra e os condôminos estão em cima de mim, ou aquele condômino está em cima de mim me enchendo o saco. Só que, pô, eu não acho que tem que parar a obra, o síndico fala, né? Ou então, pô, não sei como agir. Eu falo assim, sabe o que você faz para ele parar de encher o saco? Você explica para ele que ele tem legitimidade e que ele pode agir independentemente de você. Vai lá, explica para ele, vê se ele vai fazer alguma coisa. Aí ele vai lá, explica e morre o problema, né? Porque quando o cara descobre que ele também tem responsabilidade, que ele tem legitimidade e poder para agir e não só ficar enchendo o saco, ele para. Na verdade, o que ele quer não é parar. É. Vamos lá. E o outro mais também, alguma... claro, pode ligar para um 746, Secretaria Municipal, eu acho que Meio Ambiente, que até trata dessa parte de sossego, salubridade, sossego principalmente. Nem sempre a resposta do poder público é rápida, né? Mas pode. Pode chamar polícia também, até com base na Lei 126, que é estadual, ela deixa bem claro que, como é contravenção, perturbação do sossego, eu posso chamar a polícia também. Eu prefiro não chamar a polícia nem nada, porque, poxa, faz um vexame no condomínio, mas minha preferência é de acordo com o que vocês acham. Se vocês acham que é o tom certo, chama a polícia. Mas, para o síndico, essa do 1277 é o que mais dá alívio. Não tenha dúvida. Né? Bom, vamos ver se tem mais alguma aqui. Aqui tem um pró-síndico SP, está dizendo o seguinte: seria melhor ir para um local sem restrições, uma oca, e fazer a live de lá. Todos os artistas fizeram lives com ruído zero. É isso aí que a gente falou, né? Tem como ponderar o direito ao entretenimento, que faz parte do direito da personalidade, né, da dignidade da pessoa humana, com o sossego, que também é parte da dignidade. Olha o Gerson permite, aqui. Luiz, Gerson, fala, eu fazer um comentário sobre isso. Claro. E concordo, é isso mesmo. O meu receio com esse do Alok, quer dizer, com esse evento, tá, Karine? Não estou falando do Alok. Com esse evento, é inspirar outros artistas a fazerem o mesmo nos seus condomínios. E eles são pessoas que, como nós, precisam de dinheiro, querem ganhar dinheiro, claro, e estão parados. Então, a despesa altíssima, né? O condomínio na casa de show. Né? Em estúdios, né? Quero ganhar meu cachê, vou fazer aqui no condomínio, vai ser um negócio legal. Esse é o meu medo, inspirar. Embora, claro, isso não seja a grande maioria dos condomínios, tá? Aqui no Rio de Janeiro, 36 mil condomínios, não seriam todos, são só os que os artistas estão morando, né? Mas é algo ruim. Para essas comunidades, é um prejuízo grande se isso vira moda. Ó, tem uma do Gerson aqui pra gente encerrar. O Gerson tá me devendo um almoço, hein? Gerson tá me devendo um almoço. Para mim também, Gerson tá devendo. Tá, isso mesmo, professor. Gostaria de ouvir de vocês sobre a obrigatoriedade de máscaras nas partes comuns. Posso falar ou você quer falar? Vai lá, você é o convidado. A minha posição, e estou sendo até chato fazendo live o tempo todo falando disso, o síndico pode obrigar todo mundo a usar máscaras em áreas comuns. Todo mundo. Mas o decreto só fala da rua. Sim, mas o condomínio fala dentro do seu próprio condomínio. Então você pode sim obrigar o uso de máscaras dentro do condomínio, sob pena de advertência, multa e até ação. Tá? A gente tem que ser muito restrito, muito marcial, muito disciplinado dentro do condomínio nesse momento, pessoal. Por quê? Lá fora é um mundo, dentro do condomínio é outro, embora as mesmas bases jurídicas. E eu tenho um risco razoável de, não tendo essas cautelas, que são básicas, são fáceis, de contaminação. Então, melhor pecar pelo excesso. Obrigue todo mundo a máscara. Tá? Se vai ser a N95, a de pano, nisso eu acho que é importante ser flexível. Nem todo mundo vai conseguir comprar as melhores máscaras. Não dá. Então, mas aí tem um pano, pronto. Já basta, e recomendo que façam isso para ontem. É a minha sugestão. Concordo. Chama mais uma pergunta ou não? Tem mais uma aqui. Deixa eu ver. Não, pode. Pode ser? Quantas mais tiver, pode falar. O Leonardo falou o seguinte: é possível a redução da cota condominial justificada pelo prejuízo financeiro? Não, aí não dá. Não tem como. Porque é o seguinte:
Primeiro, que a natureza da cota condominial é uma natureza de despesa, né? Assim, não é uma natureza contratual, né? Então, assim, não existe um serviço atrelado àquela cota condominial. Se houvesse um serviço atrelado àquela cota condominial e esse serviço, por algum motivo, por conta da pandemia, tivesse sendo deixado não tivesse sendo prestado adequadamente, você teria um problema intrínseco ao contrato, né? O que não acontece, né? A natureza da cota condominial é de rateio de despesa. As despesas, por conta da pandemia, não reduziram. Então, você não consegue uma redução da cota condominial por conta da pandemia. Só uma observação básica, isso serve para todas as obrigações, vamos de um modo geral, né? E cota condominial nada é diferente de uma obrigação. Então, a pandemia, ela gera reflexo. Só que você tem que analisar se o reflexo é dentro do contrato ou fora do contrato. E fora do contrato eu me refiro às partes, né? Porque tem gente que não está sofrendo nada. Servidor público, dono do supermercado, a gente está até ganhando mais, né? Mas então, assim, se o reflexo da pandemia for dentro do objeto contratual, dentro da prestação, dentro do escopo do contrato, aí é justificável uma redução. No caso do condomínio, não muda em nada, porque como é rateio de despesa, as despesas continuam iguais. Cabe ao síndico, se possível, tentar ser criativo com as despesas, porque aí você automaticamente conseguiria reduzir, né, André? O que você acha? Isso, concordo, é exatamente isso. Não tem mágica, não dá para fazer milagre. E de todas as despesas que nós temos, cartão de crédito, empresa e tudo, eu vou dizer que a de condomínio é a mais importante agora. A pena é que a multa seja tão baixa, né? Sim, assim, muito E aí não baixa. tem jeito, né? Por força de lei, não tem Fomenta a jeito. inadimplência, fomenta a baixa penalidade, infelizmente. Agora, e agora a gente está pagando mais o preço dessa multa baixíssima. Tirando os condomínios que mudaram suas convenções para terem juros maiores. Isso aí, quer explicar um pouquinho essa questão dos juros, que nem todo mundo sabe disso? Explico. Pouquíssimos são os condomínios que fazem isso, porque a grande maioria das pessoas, dos advogados também, não faz. Não faz ainda naquela ideia mais conservadora de que o limite é de 12% ao ano de juros moratórios. Mas decisões dos últimos 5 anos, a primeira do Superior Tribunal de Justiça veio, acho que tem uns 6 anos, dando legalidade para a convenção que aumentou os juros, e que eram de 1% ao mês, e naquele caso específico, foi para 10% ao mês de juros. Isso compensa e consobra a redução da multa da Lei 4591 para o Código Civil. Não, é engraçado porque assim, o legislador ele procurou amenizar a penalidade, mas quando ele libera com a multa, mas quando ele libera os juros, ele traz uma sobrecarga maior, né? E os juros têm um impacto maior na dívida, porque é mensal, a multa é única. Não faz sentido muito isso. Maior. O sistema está errado. Não aconteceu isso de forma ampla, por quê? Como eu tenho que prever isso na minha convenção, e não é fácil, porque eu preciso do quórum de 2/3 para alterar a convenção, a maioria dos condomínios não faz, e os que fazem ainda ficam com medo. E não, eu acho que o judiciário vai derrubar. Por quê? Essa decisão do STJ não tem poder vinculante. Então, pode acontecer de você... De um modo geral, o que a gente tem visto é que quando é excessiva, os tribunais, né, de um modo geral, abaixam. Né? Então, o que você tem que encontrar é um meio... esse poder para o juiz, de reduzir a penalidade, de entender que está abusiva. Né? Então, o que você tem que buscar é um equilíbrio, né? Porque se for muito alto, o juiz joga para um, se for equilibrado, o juiz vai manter. Então, você tem que buscar um equilíbrio. Né? E aí, nisso, assim, vale a pena, eu já publiquei um texto a respeito, né? Eu acho que também deve estar, talvez esteja disponível no canal de YouTube do Secov, a palestra que eu dei sobre isso. Não sei, não estou certo. Porque 10% foi o máximo que eu conheça de que tenha algum precedente judicial. Né? E já é pesadíssimo. Pesado. Claro. Pô, 10% ao mês, nem banco acho que cobra isso. Né? Não, eu acho que não. Juros de 10% ao mês é um absurdo. Né? Acho que não. E Hamilton Quirino, ele recomenda 5%. Por questão de equilíbrio. Ele está dando assim, 10% acho que é muito, até 5% vai. Marcelo Borges, diretor da ABAD, ele defende 2% no máximo. O que já é um grande avanço. Porque você está dobrando os juros. Tá? Porque o Marcelo Borges, a posição da ABAD é de que continua em vigor a lei de usura. Tá?
Assim, o caso é complexo, tá, pessoal? Estou jogando aqui muitas informações de forma muito simplista, tá? Mas o caso ele é complexo. Mas eu defendo essa liberdade do condomínio, porque o condomínio tem a dívida que é a mais cara de todas. Se alguém não paga, você paga por ele. E isso não tem cartão de crédito que sofra como um condômino que paga em dia sua cota. E os juros moratórios é uma forma de forçar que a pessoa, em vez de pagar seu cartão de crédito, pague o condomínio. Exatamente. Pode gerar até a perda do seu bem. Né? Essa que é a ideia. Mas pouquíssimos usam isso, tá, pessoal? Pouquíssimos. Bom, fechamos então, André? Fechamos, meu amigo. Eu agradeço muito. Curtiu a homenagem? Curti. Você me deu um pouco de medo no início aí. Você estava com algumas informações privilegiadas aí. Mas né, todas legais. Todas passíveis de publicação, sem ferir a sua honra, a sua dignidade. Todas passadas tranquilo. Por fogo amigo, entendeu? Fogo amigo. É isso mesmo. Karine, que bom que meu amor da vida assistiu a gente. Ela não costuma assistir as minhas lives, porque ela está cheia de trabalho, é tanto trabalho. Imagino. Que ela não consegue parar para ouvir ninguém. E aí agradeço muito o esforço, meu amor, que isso para mim é muito importante. E agradeço a todos que estavam aqui, meu irmão, Rafael, que sempre está prestigiando, passou aqui o Rodrigo Coelho, Andréia, que trabalha comigo, Bernardo também. Estava o Alexandre Corrêa, não sei se ainda está, que é vice-presidente jurídico do Secov, grande amigo, excelente advogado, o grande Gerson Ribeiro Carmanhanes, que passo aqui para vocês, pessoal. Nem todo mundo sabe. Mas o Gerson não vale nada. Eu quero ir na festa do casamento, não vale nada. Ele falou... É um roedor de primeira, o Gerson. Um roedor, meu irmão. Quando eu falei que eu estava noivo, esse monstro, o que ele falou? Ele falou o seguinte: André, já faz a sua festa, foi no ano passado, faz a sua festa para maio. Já estou começando o jejum, porque em maio eu quero arrasar com a festa. Não vale nada, cara. É um roedor de primeira, cara. Outro dia a gente foi lá na... Você estava também nesse evento, a gente palestrou lá na OAB do Leopoldina. Aí voltamos junto. Aí ele veio só aqui, ó, o tempo todo. Pô, paga um almoço aí, cara. Pô, mó tempão, pô, não sei o quê. Só fala. Olha lá, vou processar. O pior é que ele é rico. Cara, cara? Cheguei lá no escritório dele, parece uma fazenda. Parece uma fazenda, um negócio assim, interminável. Ele olha assim, ele falou pra mim assim, Luiz, onde bateu o sol é meu escritório. Ele falou. Falei, nossa senhora. E ele é capaz de, quando tiver a nomeação dele para o 5º Constitucional, é capaz dele rejeitar, porque, salário de desembargador nem paga minha conta. Então ele vai rejeitar. Para quem não sabe, o Gerson, eu trabalhei com o Gerson, foi meu grande professor, ele que me incentivou a dar minha primeira aula, ele que me ensinou sobre condomínios, não sabia nada quando ele me entrevistou, mais ou menos 15 anos, quando entrei para o Schneider Advogados, que foi o antigo escola que eu trabalhei, e até hoje eu o chamo do título dele, que vou passar aqui para vocês saberem. Ele é o monstro sagrado do direito, tá? Excelentíssimo senhor doutor, monstro sagrado do direito, Gerson Ribeiro Carmanhanes, grande amigo. Futuro ministro do STF, é ou não é? É isso mesmo. Tá? Agradeço muito a presença de todos, agradeço você ter me convidado, Luiz, a gente sempre está muito junto nos grupos e tudo, né? Mas a gente nunca tinha feito alguma coisa juntos, né? De uma palestra juntos, alguma conversa. Então, antes tarde do que nunca. Acho que foi bem proveitoso, além de... Foi bacana demais. Né, o útil, né, da parte técnica, né? Mas também do bate-papo. Acho que isso é legal, quebra a nossa rotina, que tá pesado. Tá pesado. Tá. Essas lives são bacanas pra gente também pra gente também ter contato, pra gente ir conversando, pra gente aliviar um pouco a rotina, né? Bacana. Obrigado, André, obrigado a todos pela presença. Só chama o Egito na próxima, tá, Luiz? Porque ele tá com ciúme. Olha, rapaz, ele tá chateado comigo desde que ele viu o cartaz que a gente ia fazer essa live, ele não tá falando comigo, e ele falou assim, duvido a live do André e do Luiz terem muitas pessoas assistindo, porque as minhas lives, eu falei, calma, cara, pô, vai lá, aparece lá também, não precisa ficar assim não, amanhã a gente faz uma eu e você, depois você faz com o André, não precisa ficar assim não, cara. Ele, porque agora você e o André, só porque, não sei, eu falei, calma, cara, pô, que isso? Aí, a Paola tá aí, faz uma figurinha depois aí, Paola, dele com ciúme.
Doeu, ela botou, doeu. A Botou, Paola. doeu. E doeu e ele não disfarça, cara. Ele não disfarça. Isso é o pior. Ele não consegue. Pô, geralmente você disfarça, né, cara? Assim, não, vai lá, vai, você que sabe, não sei o quê. Porra. Finge diferença, né? Não, Não tô nem aí, não tô nem aí. não. O Chito é uma figura. Pessoal, esse nosso grupinho, cara, só tem figura, cara. É o Francisco Nazaré, o Itagiba, o Arichavala, tá? Assim, quase todo mundo da OAB Niterói, da comissão, tirando o Marcelo Funes, que o chefão ele é mais centrado, né? Tirando ele. Agora, tirando os jogos do Flamengo, né? Tirando o Marcelo Funes nos jogos do Flamengo, o resto ele é normal, né? Dá o desconto por causa do time, aí também ele não se controla, não, aí também não dá, é demais. André, obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Vou encerrar aqui, vou ver se eu não me enrolo aqui na gravação, que se eu conseguir gravar direitinho, a gente disponibiliza aí para todo mundo, tá bom? Tá legal. Um abraço virtual a todos, hein? Tchau, pessoal. Obrigado, meu amigo. Tchau. Muito obrigado aí a todos.